A história está aqui hoje, no Muro das Lamentações, na cidade de Jerusalém, em Israel. O Muro das Lamentações, também conhecido como Muro Ocidental, é um local sagrado em Jerusalém e é considerado um dos símbolos mais importantes do judaísmo. O Muro das Lamentações é o que resta do muro de sustentação do Monte do Templo, onde foram construídos 2 templos de Jerusalém. O primeiro templo foi construído pelo rei Salomão em 957 a.C. e destruído pelos babilônios em 586 a.C. O segundo templo foi construído em 516 a.C. e destruído pelos romanos em 70 d.C. A história do Muro das Lamentações começou há mais de 2000 anos durante o período do Segundo Templo em Jerusalém. Tem uma história rica e complexa que abrange vários períodos significativos que marcaram a história deste local sagrado. Após a destruição do Segundo Templo, o Muro das Lamentações se tornou um local de lamento e oração para os judeus. Os judeus começaram a visitar o muro para lamentar a perda do templo e a orar por sua reconstrução. Em 1948, Israel declarou sua independência e foi imediatamente atacado por seus vizinhos árabes, dando início à Guerra Árabe-Israelense de 1948. A Jordânia conquistou Jerusalém em 1948 d.C., durante a Guerra da Independência de Israel. O Muro das Lamentações foi capturado pela Jordânia e os judeus foram proibidos de acessá-lo. O Muro das Lamentações foi fechado aos judeus. A Jordânia controlou a cidade velha de Jerusalém, incluindo o Muro das Lamentações de 1948 a 1967. No entanto, em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Israel reconquistou a cidade velha de Jerusalém e o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é considerado um local sagrado porque é o local mais próximo do Santo dos Santos, o local mais sagrado do templo. Os judeus acreditam que as orações feitas no Muro das Lamentações são ouvidas por Deus. Aqui no Muro das Lamentações podemos ver muitos pedidos em papel colocado ali nas brechinhas do muro, e o muro é dividido pelo aquele biombo ali, porque desse lado ficam as mulheres para orar e daquele lado de lá ficam os homens. Os judeus têm várias tradições e costumes relacionados ao muro, incluindo inserir pedaços de papel com orações entre as pedras do muro, orar e lamentar a perda do templo, colocar quipá, uma cobertura para a cabeça, e o talit, chalé de oração, seguindo as leis da pureza ritual. De acordo com a tradição judaica, a presença de Deus, conhecida como Shekinah em hebraico, nunca se apartou do Muro das Lamentações. Essa crença é baseada em várias fontes bíblicas e rabínicas, incluindo o livro de Salmos e o Talmud, que afirma que a Shekinah nunca se apartou do Muro das Lamentações. Essa crença é fundamental para a importância religiosa do Muro das Lamentações para os judeus e é um dos motivos que o muro é considerado um local sagrado e um símbolo da conexão entre Deus e o povo judeu. Eles acreditam que as orações e pedidos feitos no Muro das Lamentações são ouvidos diretamente por Deus e que Ele pode intervir em suas vidas para responder às suas preces. A prática de colocar pedidos no Muro das Lamentações é conhecida como Tefilá Hakotel em hebraico e é uma tradição que remonta a séculos. Tefilá é a palavra hebraica para oração ou reza e Hakotel significa o muro, referindo-se ao Muro das Lamentações em Jerusalém. A crença judaica é que a presença de Deus, a Shekinah, está presente em todos os lugares, não apenas no Muro das Lamentações. A ideia de que a presença de Deus está no Muro das Lamentações é mais uma metáfora para a conexão espiritual que os judeus sentem com o local, e não uma crença literal de que Deus está fisicamente presente no muro. A prática de fazer pedidos e orações no Muro das Lamentações é uma forma de expressar essa crença e buscar a bênção e a proteção de Deus. Para o cristianismo, a metáfora da presença de Deus no Muro das Lamentações não é uma crença central ou doutrinária. O cristianismo enfatiza a ideia de que Deus é onipresente e que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e a humanidade. Além disso, o cristianismo também enfatiza a ideia de que a presença de Deus não está limitada a um local físico, mas sim que Ele está presente em todos os lugares e em todos os corações que o buscam. Portanto, embora alguns cristãos possam visitar o Muro das Lamentações como um local histórico e cultural, a metáfora da presença de Deus no muro não é uma crença fundamental para o cristianismo. A fé cristã é centrada em Cristo e na sua obra de redenção e não em locais ou objetos físicos. A história do Muro das Lamentações é longa e envolve várias culturas e religiões. A disputa pelo muro continua até hoje entre Israel e Palestina. Essa questão é parte de um conflito muito mais amplo que envolve a disputa pelo território da Palestina que começou há mais de 70 anos. Os palestinos também atribuem o local como parte da sua herança cultural e religiosa. Eles argumentam que o Muro das Lamentações é parte da mesquita de Al-Aqsa, um local sagrado para os muçulmanos.
Do ponto de vista histórico, é verdade que a região da Palestina foi habitada por várias culturas ao longo dos séculos, incluindo os cananeus, os filisteus, os judeus, os romanos, os bizantinos, os árabes e os otomanos. É importante notar que a Organização das Nações Unidas, ONU, e a comunidade internacional reconhecem o direito dos judeus de acessar e orar no Muro das Lamentações, mas também reconhece o direito dos palestinos de acessar e orar na mesquita de Al-Aqsa. A questão de quem tem mais direito ao Muro das Lamentações é complexa e envolve questões históricas, políticas e ideológicas. É importante buscar uma solução que respeite os direitos e as reivindicações de todas as partes envolvidas. Ao longo dos anos, houve muitos conflitos e negociações entre Israel e Palestina sobre a questão do Muro das Lamentações e do território da Palestina. No entanto, até hoje não foi alcançado um acordo definitivo que resolva a questão de forma satisfatória para ambas as partes. Embora o Muro das Lamentações seja um local sagrado e um símbolo importante da identidade judaica, há muitos judeus que não vão ao muro por várias razões. Há alguns por motivos políticos ou ideológicos, como, por exemplo, os judeus que se opõem à ocupação israelense da Palestina. Outros judeus por motivos religiosos, como os judeus reformistas ou liberais, que não consideram o Muro das Lamentações um local sagrado. Já os judeus messiânicos, que acreditam que Jesus é o Messias, têm uma relação complexa com o Muro das Lamentações. Outros judeus messiânicos podem não ir ao Muro das Lamentações por motivos teológicos, porque eles acreditam que Jesus é o verdadeiro templo e que o Muro das Lamentações não é mais necessário. O relógio hebraico é conhecido por seu desenho único e decorativo que inclui letras hebraicas e símbolos judaicos. Colocar um relógio hebraico no Muro das Lamentações pode ter vários significados. Além de mostrar a hora, o relógio hebraico também é usado para marcar os horários de oração e os dias festivos judaicos. O relógio com os nomes das 12 tribos de Israel é um objeto simbólico e significativo e tem uma longa história que remonta ao século XIX, quando foi criado por artesãos judeus em Jerusalém. As 12 tribos de Israel são uma parte fundamental da história e identidade do povo judeu. Cada uma tem um símbolo associado a ela, que é frequentemente representado em arte e literatura judaica. Os nomes das 12 tribos podem servir como um lembrete da identidade e da importância da herança judaica. Pode ser um símbolo de conexão com a história. O que há de especial em estar no Muro das Lamentações? Segundo os judeus, todos estão de pé de igualdade diante do muro. Os judeus sentem seu judaísmo muitas vezes pela primeira vez. Em pé no muro, perspectivas, pensamentos e sentimentos se cristalizam e o insignificante desaparece. Bom, gente, por hoje é só. Mas não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, apertar o sininho e compartilhar. Porque a história está aqui. Beijos!